Cortes de funcionários na White Wolf. Rumores sobre uma quinta edição do D&D. O fim da novela Atari Hasbro. Lançado Legend of Drizzt, The Board Game. Eu sou o Marcelo. Eu sou o Ivar. E este é o VTT News. Bem-vindo, ouvinte e ouvinta, ao VTT News. Eu não consigo não começar um episódio sem piada sem graça, né, Ivar? Tudo bem, Marcelo. Acho que isso faz parte, sabe, da identidade cultural do programa. Foi interessante a sua demora na escolha de palavras, assim. Então, né? Tá cedo ainda, então não tô na velocidade máxima. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos começar então com a notícia mais interessante e mais triste que o VTT News já trouxe até hoje. Para quem não sabe, há alguns anos atrás, acho que 2009 ou 2007, uma empresa chamada CCP comprou a White Wolf. CCP é a dona daquele MMO EVE Online, que é um dos 3 MMOs mais jogados, ou 2 MMOs. Tipo assim, só perde pro World of Warcraft, sabe? De MMOs mais jogados. Eu joguei, é bem legal, um jogo de ficção científica e espacial, assim. Você navega com naves, inclusive, né, pelo universo do jogo, é isso? É um jogo muito bonito, um jogo muito bem feito, assim. E é antigo também, sabe aqueles jogos que tá por aí há 10 anos já? Sei. E é uma empresa de Reykjavik, cara, lá da Islândia. Da Islândia, né, cara? E aí, quando eles compraram a White Wolf, todo mundo ficou animadíssimo, do tipo, nossa, agora sai um RPG do EVE Online e o Vampiro à Máscara finalmente vira MMO. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. E a CCP... recentemente, deixa eu ver que dia que foi dia 20. Nós estamos gravando o dia... não sei qual que é a data, dia 22. Foi dia 22. 22, isso. Então faz 2 dias que a CCP anunciou que ia cortar 20% do seu staff. O staff da CCP e subsidiárias. Só que esses 20%, a maioria ia ser demitido da White Wolf. O que significa de mais ou menos 20 funcionários da White Wolf, agora ela ficou com 6. Peraí, essa conta tá errada. Não. É 20% dos funcionários da CCP, entendeu? E agora só que quase todos eles são da White Wolf, da divisão da White Wolf. Exatamente. Ok. É por isso que, sabe, Marcelo, é por isso que eu fui fazer marketing e não matemática. Por essa minha dificuldade de fazer cálculos instantâneos. Não comprei essa vantagem em GURPS, e era só 5 pontos. Então é uma notícia... Nossa. Então é uma notícia muito triste para os fãs do White Wolf. A franquia World of Darkness foi considerada durante muitos anos a segunda maior franquia em termos de valor. Acho que na época em que ela foi comprada, ela ainda era a segunda maior franquia em se tratando de valor do RPG, só perdia pro Dungeons and Dragons. E o novo Mundo das Trevas, quando foi lançado, era bastante esperançoso, né, com a nova mecânica, as novas interpretações de vampiro. E aí, no mesmo ano em que a White Wolf celebra 20 anos do Vampiro à Máscara, com uma edição super especial. De luxo, né? Inclusive com festa lá em New Orleans. Aí me sai essa notícia aqui, que agora é um escritório gigante em Atlanta, não tem ninguém trabalhando. Aquele monte de cabine, de baia vazia e 6 caras trabalhando lá, meio chorando, assim. Triste, né? Isso me lembra uma cena aquele filme do George Clooney, Up in the Air, que ele vai andando pelos Estados Unidos demitindo as pessoas, e aí ele chega numa dessas, assim, que é um escritório gigante, só tem umas 3 pessoas, um cara no chão. Eu imagino que seja White Wolf, cara. Ele foi lá na White Wolf demitir essas 14 pessoas. É que eu acho também, assim, eu não tô muito antenado nos resultados de mercado da White Wolf, mas eu acho que de alguns anos para cá, assim, várias editoras, todas elas, perderam muito mercado. Então, eu duvido que muitas fossem rentáveis, sabe? Mas, assim, as que eram, pelo jeito, deixaram de ser. De 2009 para cá, ou 2007, eu não lembro, deixa eu ver que ano que a CCP comprou a White Wolf. Eu acho que foi há mais tempo, viu, Marcelo? Eu me lembro que isso aí aconteceu, 2006. Pelo menos assim. 2006. Novembro de 2006. Então tá quase fazendo 5 anos. Mais umas 2 semanas aí faz 5 anos. A partir de... Por aí, né? Não, 2006 ainda estava lançando um bocado de material, mas tem uns 2 anos mais ou menos, pelo menos uns 2 anos, que a White Wolf lança muito pouco livro, né? Muito pouco mesmo. E este ano eles começaram no Print on Demand, que é assim, você basicamente compra o PDF
pelo preço PDF, por um valor a mais, eles imprimem para você. Mas só vão imprimir se você quiser. Né? Não se tem... você optar por isso e pagar o preço dessa impressão. Que é um recurso muito útil para companhias pequenas, para Evil Hat Productions, por exemplo, sabe? Que tem vários RPGs, mas certo. 6 funcionários. É igual a White Wolf agora. Exatamente. Então, quer dizer, a White Wolf voltou a ser uma editora indie, né? Do tempo do Ars Magica. O Ars Magica, quando era Ars Magica, tinha 4 funcionários, né? Então, é uma pena, mas ainda é legal saber que ela ainda subsiste e que esse formato mais moderno do Print on Demand vai manter a White Wolf viva, porque tem muitos fãs, ainda mais no Brasil, né? No Brasil, especialmente, foi uma corrente muito forte e a gente encontra reflexos da cultura colocada pela White Wolf, proposta pelos jogos da White Wolf até hoje. Especialmente porque tem muita gente aqui que não aderiu ao hacking. Tem bastante gente que ainda continua no universo do Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse, por exemplo. Uma boa notícia pro pessoal foi quando eles lançaram um guia de conversão, mais no começo do ano, né? Um guia de conversão do antigo World of Darkness, do antigo Vampiro, etc., pro formato do novo, né? Pra mecânica do novo. E agora eles lançam o Vampiro à Máscara 20 anos, que na verdade não é um livro... A primeira coisa que eu pensei foi assim, é o livro de 20 anos atrás. Não é. Eles basicamente pegaram vários materiais que eram separados. Sabe assim, por exemplo, eu sempre falava que tinha 13 clãs na Camarilla, mas no livro só tinha 7, né? Isso. Então nesse livro, não. São 13 clãs. Eles pegaram vários materiais de outros livros, compilaram num livro só, com a mecânica do antigo World of Darkness mais modificada. Não é também exatamente aquela mecânica, porque vemos e convenhamos, há 20 anos atrás as mecânicas eram um pouco diferentes, né? E assim, foram 20 anos de atualização, feedback, e deu para perceber o que funciona e o que não funciona. Quem comprou tanto o PDF quanto o Print on Demand diz que é um ótimo trabalho, as ilustrações são ótimas, a gravação é ótima. Já até saiu errata, eles corrigiram os errinhos de digitação. A White Wolf sempre cometeu errinhos de digitação, né? Tomara que nessas demissões tenham demitido o contínuo que faz correção de texto para eles. Mas nem tudo são lágrimas. A CCP disse que ainda está trabalhando no MMO de Vampiro à Máscara e que vai sair. Mas vai sair assim, sabe aquele vai sair da Blizzard? Do Duke Nukem, né? Um dia sai. I've got balls of steel. Numa segunda notícia, o que não é muito bem notícia, na verdade eu vou fofocar aqui. Algumas semanas atrás eu anunciei isso no Bazar do Bizarro, o Monte Cook voltou para Wizards of the Coast. Monte Cook, que havia ficado meio irritado na época. O Monte Cook foi instrumental na criação da terceira edição, trabalhava no tempo da TSR, ele ajudou a criar, por exemplo, entrou posteriormente, melhorou e fez o que o Planescape, por exemplo, é muito bom, em parte por causa do Monte Cook e etc. O cara é um gênio. O Monte Cook é referência na criação de jogos de RPG, assim, desde o começo da história, praticamente. E no tempo da quarta edição, ele ficou meio... não diria brigado, mas ele não curtiu muito, sabe? Ele criticou publicamente a quarta edição, ele saiu e criou... Ficou meio mordido, né? Ficou meio mordido. Ele saiu e criou a Malhavoc, eu não sei se assim pronuncia, Malhavoc Press, né? Começou a lançar seus próprios jogos, lançou um suplemento gigante, que é uma caixa raríssima, chamada Ptolus, para terceira edição /Pathfinder, trabalhou com Pathfinder e agora voltou, né? Acho que passou o tempo, né? As feridas se curaram e ele voltou para Wizards of the Coast. Ou algum dos lados cedeu, né? Para trabalhar. Ou o tempo passou e essa discussão já não fazia mais sentido, né? A guerra das edições não fazia mais sentido. E aí ele voltou a trabalhar no R&D, né? Do Research and Development, mais à distância. Ele é que nem o Robert Schwab. Ele trabalha na cidade, acho que ele mora em... onde é que ele mora? Atlanta, sei lá onde é que ele mora. Eu sei que ele não foi morar em Seattle, sabe? Ele não vai trabalhar no escritório da Wizards todo dia, é à distância. Mas ele se comunica com o pessoal da Wizards todo dia. É o que se faz hoje. Quadrinhos já é assim há muitos anos, né? Os caras têm reuniões pelo Skype, etc. Cara, é o que eu faço hoje também. Eu trabalho aqui na minha casa, eu vou pra editora entregar meus trabalhos assim, mas por mês, vou entregar nota, na verdade. Porque o recibo tem que estar assinado. Não posso entregar. Então você poderia enviar por e-mail, né? Poderia. E aí ele voltou a trabalhar no Research and Development e já começaram os rumores. Ai meu Deus, vai sair uma quarta edição, porque ele já fez isso uma vez. Quer dizer, o cara ajudou a criar uma edição uma vez, então ele vai sempre ajudar a criar edições, né? E a própria Margaret Weiss, uma
coautores do Dragonlance, né? Ela fez uma coisa que eu achei meio pouco profissional. Ela fofocou na internet. Ela fofocou assim, ó. Amigos meus, que são amigos do Monte Cook, me disseram que o Monte Cook está sim trabalhando uma 5ª edição. Eu achei isso meio, sei lá, fofoca, sabe? Ela é uma senhora de respeito, uma profissional, ela não deveria ficar fofocando. Enfim, ela só fez o que 99% do mundo faz, né? Fofocar na internet. Mas não deveria. Eu e você podemos fofocar na internet, ela não pode. Ela não pode fofocar com coisa séria. Só que aí o Monte Cook, na semana seguinte, que foi semana passada, foi dia 18, na coluna, porque ele assumiu a coluna Legends and Lore. O Monte Cook, ele deu uma alfinetada, cara. Depois desse rebuliço, por causa do que a Margaret Weiss falou, a primeira coisa que ele escreve, cara, no primeiro parágrafo, ele escreve assim, no meu novo papel no Wizards of the Coast, eu sou compelido a olhar o catálogo inteiro do jogo, não apenas os produtos mais recentes. Meu trabalho tem pouco a ver com picuinhas sobre esta edição ou aquela, e tudo a ver com a grande big picture, né, o grande quadro do jogo. O panorama geral do jogo. O panorama geral do jogo. Eu entendi aqui uma alfinetada, cara. Do tipo assim, ó, gente, para com essa bobagem de falar de edição. Agora, eu tava pensando nisso, independente de sair uma 5ª edição ou não, sabe o que eu tava pensando? Eu ouvi no podcast o DM's Roundtable. Eu ouvi algumas semanas atrás uma opinião que eu achei muito legal. Da maneira que a Wizards of the Coast está trabalhando com a edição, independente se tiver mesmo, se sair uma 5ª edição daqui a 2, 3 anos, sabe? Ainda são 2, 3 anos de D&D pela frente. Mas da maneira como a Wizards of the Coast está trabalhando, você não joga D&D, né, Ivar? Então não sei se você vê como é que a Wizards está fazendo. Tudo é online, né? Então, e você não tem a opção de falar assim, eu não gostei das mudanças no Rogue, não vou usar. Porque você cria personagem no Character Builder. E quando eles mudam os poderes ou as características do Rogue, por exemplo, muda no Character Builder. Então você sempre vai criar o personagem mais atual. Eu tô na dúvida lá no meu jogo, quero consultar as regras sobre, sei lá, salto, né, sobre pular. Então eu entro no Compendium, pelo meu computador, pelo meu laptop, o meu smartphone. Tablet. Seu tablet também? Exatamente. E aí tem que acrescentar agora, né? Você tem que falar assim, pelo seu computador, pelo seu smartphone ou pelo seu tablet. E aí você acessa o Compendium e você vai ver a regra mais recente sobre pulo, que mudou. Eles simplificaram ela de novo. Então, a opinião do DM's Roundtable, que eu achei bem legal, é que é o seguinte, não há necessidade de edições mais. Talvez o futuro, e eu concordo com eles, talvez o futuro do D&D seja um jogo chamado Dungeons and Dragons, sem número de edição. Porque não precisa, já houve tantas mudanças na 4ª edição. Cara, mudaram pra caramba, por exemplo, uma coisa que não tinha, que era a magia que o mago decorava. Agora você tem builds que decora. O Mísseis Mágicos se acertava automaticamente, voltou a disparar. Né, desculpa. Fazer jogadas de ataque. Você fazia jogadas de ataque, agora ele acerta automaticamente. Não tinha escola de magia, agora tem. Não tinha aquele lance do fighter só falar assim, eu ataco, né? Sem ter que escolher poder. Agora tem a partir do Essentials. Os Essentials foram novas classes muito legais em que mudou pra caramba a mecânica do jogo. Você pode jogar estilo Essentials, que é simplificado, streamlined, né? Adoro essa palavra. Ou você pode jogar no estilo antigo, ou você pode misturar as duas coisas. Então, e eles mudaram tanto. Cara, a regra de stealth já mudou tantas vezes que eu desisti de atualizar o meu Player's Handbook. O meu Player's Handbook eu já colei na página que tem do skill, né, stealth. Eu cheguei a colar uma página em cima e já mudou 2 vezes depois daquilo. O Marcelo, pra quem não sabe, tem gente que acha isso um pecado, né? O Marcelo cola coisa no livro, escreve no livro original, sabe? A gente tem um amigo nosso, o João Flávio, que assim, isso é mais que um jogo de tabuleiro, mas se você fizer isso em algum livro dele, o cara entra em convulsão, por exemplo. É que eu não sou colecionador, né? Aquilo pra mim é uma ferramenta, mas acho que eu já sabia isso. Cada um, né? E teve uma época que a Wizards of the Coast, na errata, ela mudava um poder, ela não mudava mais só o texto, ela te mostrava o poderzinho bonitinho, pra você recortar e colar no livro mesmo, sabe? O meu Player's Handbook parece um caderno de colégio, assim, todo escrito com errorex e com... Inclusive eu fazia as erratas a lápis, porque eu sabia que aquela errata ia mudar um dia. Você tem errata da errata? Mas até quando você vê a lista de erratas, eles pararam de corrigir o Player's Handbook, por exemplo. Eles não corrigem mais o Player's Handbook. Eles corrigem
as classes, mas sem dizer que página do Players Handbook, que antes eles colocavam, né, na página tal. Quer dizer, eles até ignoram a existência do Players Handbook de tanta mudança que teve. Você vai consultar o Compendium e você vai consultar os livros do Essentials, que é o Rules Compendium, que eles corrigem o Rules Compendium, não corrige mais o DM's Guide, os Heroes of the Fallen Lands, Heroes of Forgotten Kingdoms. Quer dizer, eles já nem consideram mais aqueles livros. Eles estão usando os livros novos. Aí, eu acho uma ideia muito boa. Você não precisa de uma edição nova para mudar as regras. É só eles continuarem mudando e modificando e atualizando o jogo. Sabe? Agora vamos fazer sabe, eles experimentaram fazer classes um pouco diferentes com o Players Handbook 3 e os psônicos. É uma mecânica totalmente diferente de olha só, pontuação para você gastar os poderes, tipo pontos de mana, assim, né? Uhum. Isso já é uma mudança radical que você costumava ver antigamente de uma edição para outra. Assim, isso né, em questão de D&D é uma coisa que até um tempo atrás seria impensável. Você quebra muito a identidade do jogo com isso. E, no entanto, é o mesmo logo, com a mesma interface, no mesmo site. Eles modificaram, por exemplo, para você agora, aquele negócio de cada classe tem bônus em 2 atributos. Eles modificaram para agora você poder escolher. Um atributo é fixo, o outro você escolhe. Pô, isso é mudança de edição. Então, eu gostei da opinião do pessoal do Davis Roundtable. Eu acho que a Wizards of the Coast está tratando o D&D assim agora. Não tem edição mais. Nós vamos modificar essa edição, porque é tudo online. Por que eu preciso lançar um livro novo? É tudo online. Então, aqui você tem que partir para a percepção do público, né? Quer dizer, o que acontece é assim, geralmente quem é fã de alguma coisa é resistente a mudanças. E mesmo que sejam feitas assim, mesmo que sejam mudanças oficiais. E outra coisa também é que você tem o investimento das pessoas, até um tempo atrás era em livros, e agora você tem investimento em tempo também para você jogar e para aprender o jogo. Então, talvez assim, a resistência dessas pessoas em assimilar essas mudanças de regras tenha a ver com um novo investimento. Não digo tanto de livros, porque está tudo online, como você disse, mas de tempo para você aprender e assimilar todas essas mudanças. Mas sabe o que eu acho legal dessas erratas? Essas mudanças, elas são graduais. Não é uma nova edição inteira, de repente, com 600 páginas de material que você tem que ler tudo de novo. Essas mudanças acontecem devagar. Este mês eles modificam a maneira como o clérigo e o paladino fazem magia. Mudou, tá lá. Sai no feed, sai notícia, tem comentário. E, nossa, é uma das comunidades mais mal educadas que eu já vi, cara, a comunidade da Wizards. Você vai lá mas é isso, Marcelo, comunidade de fã, sabe? Grognards, né? Mas aí muda só isso. Mês que vem, aí muda. Agora tem escolas de magia pra mago. As mudanças são graduais, sabe? É de pouquinho em pouquinho. Você vai... Dá tempo de você absorver, porque a mudança sai num feed de um blog como qualquer outro, então você vai ler mesmo. E dá tempo de você adaptar no seu jogo, porque os seus jogadores vão subir de nível só daqui a algumas semanas. Ao subir de nível, eles vão ver que o personagem mudou, porque aí você vai mexer no Character Builder. Então não tem o choque de uma nova edição, né? O choque está sendo diluído aí no decorrer das semanas. Bom, essa é a minha opinião. Eu gostaria de saber o que os ouvintes acham disso. Coloquem lá esse programa aqui do VTT News, vai ter uma entrada criada automática no TPK Brasil mesmo. Coloquem suas opiniões lá. Bom, cadê a próxima notícia aqui agora? Sim. Fim da novela da Atari com a Hasbro, Ivar. Eu não sei se você sabia, mas tinha uma novela acontecendo assim, tinha um drama rolando. Mexicana, pelo jeito. Pois é. O que aconteceu foi o seguinte, a Atari era a Tipo daquelas que passariam no SBT? A Atari, ela era Infogrames, né? Uhum. E a Atari estava morta há 20 anos e uma empresa lá, a IEA, comprou os direitos do nome Atari, pegou todas as empresas que ela tinha, que era encabeçada, né, que era o carro-chefe era Infogrames, que era uma grande empresa de jogos de videogame, assim, antiga até, começou com simuladores de aviação que eram ótimos, etc. E mudou o nome para Atari. Atari Incorporated. Alone in the Dark também, que é um clássico. Nossa, da Infogrames também. Infogrames é muito boa, né? Eu lembro, cara, o logo deles era um tatu. É verdade. Um tatu do arco-íris. E eu acho que antes de ser Infogrames era Microprose, não era? Agora eu não sei se estou confundindo. A Microprose tinha simuladores excelentes de voo. Então, a Microprose virou Infogrames ou foi comprada pela Infogrames? Eu não tenho certeza. Eu não sei, já não sei. Tem que pesquisar a história. Eu sei que a Atari foi um tempo da Hasbro.
E aí quando a IEA ou ISA comprou a licença Atari, pegou umas coisas da Hasbro também. Entre outras coisas, o direito de fazer jogos do D&D. Né, jogos com a marca Dungeons and Dragons. Okay. Só que aí eles subcontrataram, né, eles passaram para Namco. Eles terceirizaram, né? Terceirizaram. E a Hasbro, então, processou, pedindo de volta a licença D&D. Isso foi em 2006, eu acho. 2005. Porque a Hasbro vê a Namco, né, que é da Bandai, ou a Bandai é da Namco, enfim. Ela vê a Bandai como uma concorrente. E como a Bandai e a Namco são uma empresa só, e aí a Atari passou os direitos de fazer jogo pra Namco. Empresa concorrente e tudo. E aí a Hasbro falou assim, não, pera um pouquinho, me dá isso aí de volta. E ficou essa briga, né, até ano passado, eu acho. Não, este ano, quando finalmente terminou porque a Hasbro é da Warner, não é um negócio assim? Não, uma divisão da Time Warner? É isso? Não, acho que eu tô viajando, hein? Acho que acho que a Hasbro e a Warner são concorrentes. Tá vendo? É uma confusão esse negócio, cara. Deixa eu ver aqui. Atari licenciando, a Hasbro vê com competidor. Meu Deus. Sim, meu filho, pode falar. Eu sei que a Warner também estava processando a Atari, e para acabar com o processo, a Atari vende a Turbine para Warner. Não tem nada a ver, Warner e Hasbro nada a ver, eu falei uma besteira aqui. Aí eu sei que a Atari anuncia o jogo do Neverwinter, né? Então, quer dizer, no frigir dos ovos, como se resolveu? A Hasbro conseguiu de volta a licença para produzir jogos de computador com a marca D&D, que ela mesma vai produzir de agora em diante. Porém, a Atari ainda tem os direitos sobre o jogo de Neverwinter, que vai ser ano que vem. Que vai sair pelo Cryptic Studios. Uhum. Beleza? Então, vai sair pela Cryptic Studios e não mais pela Bandai, mas o D&D não é mais da Atari, é da Hasbro agora. Certo? Certo. Agora, é interessante essa briga da Hasbro pela marca D&D, porque é uma marca que, de maneira geral, a Hasbro nem lembra que tem. Porque a Hasbro comprou a Wizards of the Coast por causa do Magic the Gathering, e quando você vê a lista de propriedades de maior valor dentro da Hasbro, de acordo com a própria Hasbro... Eu tô com ela aberta aqui, ó. E então, você vê o Magic the Gathering como uma marca que a Hasbro vê como grande e que, por exemplo, vendas de jogos de tabuleiro da Hasbro este ano caíram. Só que o lucro da Hasbro subiu este ano por causa do Magic the Gathering. Quer dizer, o Magic salvou a Hasbro de uma perda este ano. E você olha essa lista, nem aparece Dungeons and Dragons como uma marca, como uma licença que a Hasbro... Marca poderosa, né? Que dá dinheiro pra Hasbro, sabe? Então, geralmente, é uma coisa que eu vejo, a Hasbro deixa a Wizards of the Coast meio que em paz, em termos de D&D. Só que aí começou essa briga por causa dos jogos de videogame. Então, talvez a Hasbro tenha interesse no D&D mais por jogos de videogame, até porque jogos de RPG é aquele negócio que o pessoal do Games Nerd Talk já falou mais de uma vez. Você compra um livro e você joga RPG pro resto da sua vida, né? Não é que nem Magic, que o nego fica viciado, que nem cocaína, e tem que comprar cada vez mais, né? Em teoria sim, na prática eu discordo, mas tudo bem. Bom, então diga o que você acha na prática. Cara, na prática é o seguinte, você não compra um livro só, você compra o livro, especialmente no mercado americano, você compra todos os suplementos dele, né? Geralmente assim, o jogador americano ele tende a se especializar, então o cara vai comprar D&D e vai jogar num universo, sei lá, um Greyhawk, um Eberron, assim, o cara compra a linha inteira desses suplementos. Depois ele compra todas as miniaturas, sabe? Eu vivo esquecendo disso. O norte-americano leva seus hobbies muito a sério, né? Uhum. Não, e assim, então, quer dizer, quando você, voltando àquela notícia de antes, então quando você propõe uma mudança de edição, de uma hora para outra, a coleção inteira do cara fica defasada, sabe? Uhum. Então tem investimento ali da hora de quase $1.000 ou $2.000, né? E muito mais em miniaturas, se for o caso, que vai tudo assim, ficar estocado no estante. Uhum. Mas, de qualquer forma, a marca D&D nem aparece nas contas da Hasbro, quer dizer, não é uma coisa que dá muito lucro pra Hasbro, né? Certo. Talvez dê mais dor de cabeça do que lucro. Pois é. Bom, pelo que a gente viu aqui, tá dando dor de cabeça desde 2005. Bom, e na última notícia, quer dizer, última notícia, sim, notícia externa, porque depois nós temos uma notícia interna da Terceira Terra. Tantan. Acabou de sair, saiu agora, acho que 3 dias atrás,
o Legends of Drizzt, o terceiro e último, por enquanto, board game do Dungeons and Dragons Board Game System, ou uma coisa assim. Agora eu não tô com a caixa do meu Wrath of Ashardalon aqui, eu não sei, tem um nome, sabe? É o sistema de jogos de tabuleiro Dungeons and Dragons. Primeiro foi Castle Ravenloft, depois Wrath of Ashardalon, e agora Legend of Drizzt. Como ele é o terceiro jogo, ele traz várias alterações e várias melhorias e coisas mais interessantes em relação aos dois primeiros. Primeiro, que é agora em caverna, os tiles são cavernas, não são mais dungeons, e eles trazem, claro, personagens novos, monstros novos, desafios novos. Os três jogos, eles são intercambiáveis, você pode usar personagens e até monstros de um para o outro, porque as cartinhas, a parte de trás das cartinhas são até iguais, justamente para isso. É possível misturar os tiles também ou não? Eu não sei. A Wizards of the Coast, ela disse que seria, oficialmente, né, ela disse que seria bem complicado, mas se a pessoa tiver disposição, ela conseguiria fazer isso. Okay. É que os tiles, eles dependem, tem certos efeitos que acontecem nos tiles, né, mas eu não vejo por que não você montar a sua própria aventura em que, por exemplo, você está em Wrath of Ashardalon e o objetivo é encontrar o tile da entrada nas cavernas. Então você põe um tile lá, a hora que ele sair, agora aí você começa a puxar dos tiles e do Legend of Drizzt, e aí começa a puxar das cartas de encontro do Legends of Drizzt, ao invés de puxar das cartas de encontro do Wrath of Ashardalon. É uma coisa que daria para fazer. Correto. O que mais legal do Legend of Drizzt? Primeiro, como eu falei, é caverna, não é mais dungeon, como era, né, o Castle Ravenloft e o Wrath of Ashardalon. Eles agora estão trazendo monstros únicos, você não tem mais aquele monte de monstrinho igual, você tem, por exemplo, o Troll, que é uma miniatura só, sai um monstro só de cada vez, não tem mais de um, e é um monstro bem mais difícil, normalmente os monstros desses jogos de tabuleiro tem 1 ou 2 pontos de vida, o Troll agora, tipo assim, tem 4, 5, sabe? Nossa, você dá trabalho. Os tiles agora são mais criativos, aquelas cartinhas de encontro, lembra, Ver, que só sai coisa ruim, né? Sim. Tem uma carta boa, então agora tem mais cartas boas. Quando você puxa a carta de encontro. Que puxar a carta de encontro geralmente é uma tortura psicológica, né? Agora não, tem umas coisas boas que tiram as cartas de encontro. Tem coisas na carta de encontro que afetam certos tiles específicos. Se o tile X estiver na mesa, tal coisa passa a acontecer naquele tile, são umas coisas assim. E podem ser coisas boas pro jogador, não precisa ser só coisa ruim. Tem um lá que você cai através das fendas. Você fica um round sem jogar, mas no próximo round você pode aparecer onde você quiser, sabe? Então, o jogo mais criativo até agora dessa série, e já está à venda, e pessoas no Brasil podem comprar através do Book Depository, que envia para o Brasil com frete grátis. Eu vou colocar, assim, subrepticiamente, vou colocar um link do Legend of Drizzt na show notes deste episódio. E o mais legal, né? Ao contrário do que a Amazon diz, o jogo chega inteiro e com todas as pecinhas, né? Nenhum funcionário do correio abre e pega o dragão pra ele. Ele vem fechado bonitinho. Então, saiu dia 18 de outubro. Então, o primeiro deles, o Castle Ravenloft, saiu em 2008, é isso? Deixa eu ver aqui, não, acho que foi 2010. Peraí que eu confiro aqui. Tá. Eu confiro aqui pra você. Castle Ravenloft tá com 25% de desconto. Olha, tá por $57. Nossa, cara! Tá de 77 por $57 no Book Depository. Acho que eu vou colocar um link pro Castle Ravenloft também. Ele é de... Cadê o ano? Ele é de agosto de 2010. Então, quer dizer, seria, digamos assim, a terceira caixa do jogo. Já tem aí o que? 1 ano e pouco de feedback, e os caras conseguiram ver o que funciona e o que estava faltando para fazer o terceiro. Legend of Drizzt. Então, mas o sistema continua o mesmo. O Castle Ravenloft ainda é interessante porque a temática é meio de horror, né? Os encontros são coisas temáticas de horror, os monstros são temáticos de horror. Então ainda é um jogo válido, especialmente porque você pode transportar personagens de um jogo para o outro, né? Você pode jogar em Legend of Drizzt com os personagens de Castle Ravenloft, e os personagens são perfeitamente equilibrados. Bom, essa foi a última notícia do mundo do RPG. Agora nós vamos dar uma notícia... Peraí, trocadilho melhor. Essas foram as notícias da terra do RPG. Agora vamos noticiar coisas da terceira terra. Por favor, Ivan. O salão é seu. O salão é meu, tá? Ok. É o seguinte... Eu acho que assim, nos últimos meses, a gente tem se orgulhado muito de poder dizer: nossa, a gente grava de sexta-feira de manhã, a gente joga RPG de sexta-feira de manhã, né?
Deve ter tanta gente morrendo de inveja ou colocando olho gordo, e as nossas gravações estão ficando cada vez mais difíceis nesse dia. Verdade. Não é verdade? Então, e aí eu chamei mais 2 amigos e começamos a montar, fizemos um outro grupo. E que estamos jogando no horário um pouco mais, digamos assim, socialmente aceitável, que é quinta-feira à noite. Vocês começaram a jogar RPG quinta-feira à noite, então. Pois é, né? Então, por enquanto, tem 2 pessoas, e tem o filho de um amigo. É interessante porque você tá lá com 2 marmanjos de 30, 3 no caso comigo, 30 a mais, e um garoto de 10. Então, as sessões, a primeira sessão foi interessante. A gente jogou Primetime Adventures, com uma ambientação que foi criada ali de piratas no espaço. E foi legal, né? Adventures é muito bom, né, cara? É gostoso, né, meu? O legal é que é o seguinte, ele quer dizer, deu pra ensinar esse garoto de 10 anos a jogar, ele gostou e não teve dúvidas, ele jogou certinho, sabe? Uhum. Então, o Prime Time, assim, ele é gostoso, fácil de ensinar e você se diverte bastante com ele. E crianças sempre surpreendem a gente, ainda mais filho de nerd. Uhum. Pois é. Então, essa primeira sessão, primeira temporada do Prime Time, nós estamos ainda acostumando com o grupo. Então, mas depois é capaz que haja algumas sessões de jogo nossas gravadas. Então aguardem mais sessões de jogo, dessa vez com um grupo diferente, grupo do Ivar, na sessão de jogo da Terceira Terra. E eu espero que, porque você não está gravando agora porque o pessoal ainda está acostumando com o formato, essas coisas, né? Isso. Uhum. Eu espero que você se sinta confortável o suficiente para gravar o quanto antes, porque eu tô louco para ouvir essas sessões de jogo. Eu me sinto, tem que ver mais com eles, né? Uhum. Tem que ver se eles ficam à vontade também. Eles me disseram que estão com um negócio chamado Game Rust, né? Estão tão enferrujados ainda, não estão tão soltos. Então, vamos deixar passar o primeiro jogo assim pra gente voltar à velha forma e depois a gente começa. Beleza. Então, acho que esse foi mais um VTT News, né, Ivar? Muito obrigado, Ivar, por comparecer aqui no Skype nesta manhã sombria de outubro. Engraçado, né, cara? Tava mó calor na época do inverno, agora que o verão tá chegando, começa a fazer frio. Frio e chuva. Verdade. Bom, totalmente. Nesta edição do VTT News, nós falamos sobre cortes e funcionários na White Wolf, rumores sobre uma 5ª edição, o fim da novela Atari Hasbro, o lançamento do Legend of Drizzt, o último, mais recente, board game da Wizards of the Coast, e sobre o novo grupo de RPG do Ivar, que é bem provável que ouviremos sessões de jogo com esse pessoal dentro em breve. E é só, até o próximo VTT News. Ivar, muito obrigado e até a próxima. Obrigado aos ouvintes, obrigado Marcelo, e até a próxima edição do VTT News ou do Voz da Terceira Terra, o que acontecer primeiro.